Blend de informações totalmente corintiano no aniversário de 113 anos do Esporte Clube Corinthians Paulista. E nesse blend vai até minha homenagem, tá? Além das informações que eu vou trazer aqui, eu também vou deixar nesse blend aqui os meus 11 jogadores de todos os tempos. O melhor Corinthians para mim de todos os tempos. Meu amigo, eu vou escalar os meus 11, quero ver você escalar o seu aqui, ó, nos comentários eu vou ler depois o melhor Corinthians de cada um, tá bom? Blend de informações pegando fogo. Além do meu Corinthians de todos os tempos, temos uma informação importante sobre Renato Augusto, hein? Vou te falar se ele vai ser desfalque ou não para o clássico contra o Palmeiras neste domingo. Vou te falar também que a briga envolvendo Maziotti e Vanderlei Luxemburgo continua. Tá pegando fogo o Corinthians nos bastidores, tá bom? A situação não amenizou. Eu vou te contar isso nesse blend de informações e ainda tem também informações sobre a saída ou não de Gabriel Moscardo para o Chelsea da Inglaterra. Tudo isso agora. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que o Blend de Informações tem um patrocínio do Jornal Diário do Litoral, nosso querido DL. E para você assistir esse vídeo aqui e tantos outros, é só digitar diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista. E também você sabe, nas redes sociais do DL, para quem mora no litoral, meu amigo, são indispensáveis, tá? E tem também a Gazeta de São Paulo, que faz parte do grupo do DL, gazetasp.com.br, para você ficar sabendo tudo que rola nos clubes da capital, no estado de São Paulo, no Brasil e pelo mundo. E não vai faltar, claro, o Rei do Café, onde você encontra os melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café é só café de altíssima qualidade. Começa com 100% Arábia, que dá uma surra em todos os cafés que você possa imaginar de mercado, tá? Café novo, moído na hora, pode ser entregue em grãos também na sua casa, do jeito que você quiser, para qualquer lugar do Brasil. Depois vem gourmet. Depois do gourmet não é o melhor, sabe disso? Acima do gourmet estão os especiais que aí, meu amigo. São vários. Bourbon amarelo, catucaí amarelo, catuaí vermelho, são muitas variedades, tem as cápsulas. Eu, de coração, experimente. É caminho sem volta, você vai comprar sempre depois, tá? Isso aqui, para mim, eu faço questão da pessoa passar a tomar um café de verdade, tá? Café do setorista caixa alta, 10% de descontos. E bora agora para a gente falar do Esporte Clube Corinthians Paulista. Gabriel Moscardo pode ainda jogar no Chelsea, tá? As negociações continuam a todo vapor. O Corinthians espera que o Chelsea pague à vista 25 milhões de euros. Por enquanto, a negociação ela está em 21 milhões de euros e mais 4 milhões em bonificações, né? Só para a gente lembrar e trazer certinho para vocês aí a cotação, né? O 21 milhões de euros vai dar 111 milhões e meio de reais, mais 4 milhões de euros, 21 milhões. Essa proposta não foi aceita, tá? O Corinthians quer 25, o Corinthians aceita. Que a proposta é 25, mas essas bonificações dependem de convocações para a seleção brasileira, dependem, além, né, de convocações de titularidade do Moscardo no Chelsea. Então, a negociação, num primeiro momento, o Corinthians acaba recebendo os 21 milhões, que, na verdade, o Corinthians não recebe os 21 milhões, porque, como eu trouxe com exclusividade para vocês, o Corinthians tem 80% dos direitos econômicos agora do Moscardo. Essa é uma informação que foi exclusiva aqui no canal. Na renovação, o Corinthians passou 20% para o Moscardo. Então, o Corinthians, na verdade, desses 21, ficaria com 17 milhões e meio, tá? Dependendo aí a cotação, né, do euro no dia, enfim, fazendo a conversão. E aí que tá. Hoje eu trouxe duas novas informações importantes. Primeiro, a multa rescisória para a Europa do Gabriel Moscardo, ela é bem alta, são 100 milhões de euros, 528 milhões de reais. Então, a proposta que o Chelsea fez quando está vendendo chega a ter 25%, né, do valor dessa multa da Europa. E tem outra coisa também, né? O Corinthians praticamente, se aceita essa proposta, o Corinthians vai estar vendendo o Moscardo pelo valor da multa do Brasil, para clubes brasileiros, porque eu apurei, a multa para clubes no Brasil é de 90 milhões de reais, tá?
convertendo, vai dar 17 milhões de euros. Então, o Corinthians estaria vendendo o Moscardo aí pela multa do Brasil. Então, um valor bem abaixo daquilo que era sonhado. Então, a proposta é boa? Vai ser a maior venda de um volante, enfim, aquela coisa toda, mas dá para o Corinthians conseguir algo melhor. Agora, eu posso te garantir uma coisa, tá? Se o Chelsea pagar 25 milhões de euros, acabou, ele vai ser jogador do Chelsea. Aí fica só a questão da data de entrega, se vai no início do ano, se vai em julho de 2024, quando vai, mas aí eu posso garantir para você que pagou os 25 milhões de euros à vista, o Coringão está de olho e vende o Gabriel Moscardo. Comenta aqui embaixo o que você acha tudo disso tudo. Falando agora, meu amigo, da situação do Corinthians hoje, interna, envolvendo Vanderlei Luxemburgo e Maziotti, tá? Eu conversei com uma fonte hoje que me disse o seguinte: Samir, a situação está feia, tá? Os atletas estão revoltados com o Vanderlei, tá? O Corinthians, enfim, não se pronunciou, mas todo mundo no Corinthians sabe que isso está acontecendo. O que pegou mais foi o fato do Vanderlei Luxemburgo ter colocado os caras para treinarem no sábado, porque eles seriam poupados, e depois, quando o bicho pega no jogo, primeiro que ele relacionou, que não era para relacionar, e segundo, quando o bicho pega no jogo contra o Goiás, que o Corinthians toma 1-0, no segundo tempo o Renato Augusto entra, logo no início praticamente do segundo tempo, e o risco de lesão era muito grande. Ele colocou os caras para fazer treino físico no campo, tá? No sábado à tarde, e colocou os mesmos jogadores, para atuarem no sábado à noite. Você tem noção do que o Vanderlei fez? É muito grave, tá? E uma fonte me disse o seguinte: Samir, deram muito poder para o Maziotti. Isso é uma coisa dentro do clube. Ó, estou te trazendo algo novo, hein? São as coisas que acontecem dentro do Corinthians, tá? Falaram para mim, Samir, deram muito poder para o Maziotti dentro do clube. Não era para ter dado tanto poder assim para ele, tá? Mas nessa ele está certo. Nessa ele está certo, e em várias situações que ele tem entrado em rota de colisão com o Vanderlei. Eu acho que deve envolver também aquele jogo que o Vanderlei colocou contra o Coritiba, que eu não entendi nada o Renato Augusto jogar aquela partida. Depois o Renato se arrastou no Morumbi contra o São Paulo. A gente o Corinthians ali poderia passar, né? Poderia chegar à final da Copa do Brasil. Talvez esses erros de planejamento, meu amigo, botam tudo a perder, é muito dinheiro envolvido. A situação do Vanderlei não está nada boa. Uma fonte me disse que até o derby ele está garantido, até o derby ele está bancado. Depois, aí, meu amigo, o que vai acontecer depois de Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, aí vai depender do resultado, tá? Acredito muito que se o Corinthians perder essa partida, nós vamos ter um pós-jogo no canal Café do Setorista enorme, meu amigo, porque realmente não dá para colocar a mão no fogo em relação à permanência de Vanderlei Luxemburgo. O clima tá horrível e a briga continua, tá? Então é importante, tá? É importante você entender isso, né? Tô até lendo aqui, o Maziotti nessa tem razão, tal. E a briga continua no Corinthians, e o técnico Vanderlei Luxemburgo está ameaçado sim do cargo, porque perdeu o grupo. Você vê a cara do Michael naquela entrevista coletiva, hein? O semblante do Michael, enfim. E fora o Renato, né, que muitas vezes, né, deve a carreira dele aí ao Maziotti, né, tanto da primeira passagem do Corinthians, dessa. Os jogadores são muito amigos do Maziotti, já cansei de falar isso aqui, enfim, não vou ficar batendo nessa tecla. A gente pode falar mais no Café da Fiel hoje, que vai começar um pouquinho mais tarde, depois das 19, mas olha só, importante, hein? Importantíssimo para você saber, tá? Que a briga continua, o bicho tá pegando lá dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like aqui, comenta aqui embaixo, tá certo? Falando agora de Renato Augusto, meu amigo, existe alguma chance do Renato Augusto desfalcar o Corinthians, hein? Existe alguma chance dele desfalcar o Corinthians no próximo domingo, às 4 da tarde, né? Jogo contra o Palmeiras, o derby, né? Contra o Palmeiras. Existe alguma chance aí do Renato Augusto desfalcar o Timão? Sim, tá?
informação aí que nos chega, né? Informação primeiro divulgada que ele corre risco de não jogar na Rádio Itatiaia, né? E a gente também confirmou essa informação e eu tenho algo a mais, tá? O que me falaram é que amanhã, tá? Sabadão, amanhã, neste sábado, o Renato Augusto vai fazer um teste para saber se vai para o jogo ou não. Então, avançando um pouquinho na apuração, eu queria trazer isso para vocês, que é bem importante. O Renato Augusto fará um teste, tá? Amanhã, lá no CT Joaquim Grava, e nesse teste vai ser definido se ele vai para o jogo contra o Palmeiras ou não. Então, uma informação muito importante. Ele tem sentido dores, enfim, o Renato Augusto está com problemas, né? A gente vê que ele tem se arrastado em campo em alguns jogos, contra o São Paulo, como já citei aqui no Blend, contra o Estudiantes também ele não foi bem, foi colocado numa posição ali que não é a dele, de falso 9, acabou não jogando bem, e agora existe, né, essa questão envolvendo aí, mais uma vez, dores, mais uma vez, lesões, e o Renato amanhã fará um teste de vestiário. O que só, né, realça aí e fortalece ainda mais essa briga aí entre Vanderlei e Maziotti, né? Se o Renato está no meio disso tudo, está sofrendo, quem está com a razão agora? Enfim, dentro do Corinthians, a maioria acha que nesse caso o Vanderlei está errado. Enfim, situação complicada dentro, né, do Coringão, envolvendo o Renato Augusto, que amanhã, sábado, faz um teste, tá? Um último teste para saber alguns testes físicos, né, e também clínicos ali para saber se vai poder jogar contra o Palmeiras às 4 da tarde no domingo na Neoquímica Arena. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo envolvendo Renato Augusto. Parabéns ao Esporte Clube Corinthians Paulista. São 113 anos de vida, né? Eu nasci corintiano, né, graças a minha prima Valéria, né, que morou em casa, que tinha lá foto do Sócrates no meu quarto lá, do Casagrande, enfim, meu amigo Testão, Adilson, foi morar numa cidade lá perto de Marília, nunca mais vi o Testa, né? Se você conhece o Testa, o corintiano Adilson Testão, que morou em Santo André e foi morar depois no interior de São Paulo, perto de Marília, mande uma mensagem para mim no Instagram. É um grande amigo, por causa dele sou muito, muito corintiano, né? Eu lembro que eu tinha, enfim, acho que 6, 7, não sei, acho que uns 6, 7, 8 anos, ele já queria me colocar como sócio dos Gaviões. Eu era criança, não ia nem lá na quadra. Ele falou, vou fazer a carteirinha, dá os seus dados, enfim. E a gente e eu cresci, né, na minha infância toda vendo Copa São Paulo, pulando estação de trem, passando embaixo da roleta de ônibus, vendo o Corinthians jogar de graça, né? Às vezes não tinha dinheiro, a gente ia de graça na Copa São Paulo, aquelas chuvas, Corinthians no Baetão, Corinthians no Bruno José Daniel, Corinthians no Campo do Nacional, enfim, Corinthians no Canindé, vários lugares em Copa São Paulo. E então, parabéns ao Corinthians, a gente tem uma história também de caravanas, enfim, né? Para os perseguidores e haters, só pontinha, ó, de muitos anos. E eu vou deixar aqui hoje, né, nesse blend especial, né, de aniversário do Corinthians, o meu Corinthians de todos os tempos, tá? É muito difícil montar esse Corinthians de todos os tempos. Cada um vai ter o seu, porque cada um é de uma geração, tá? Eu, por exemplo, vou ignorar vários jogadores lá da década de 40, 50, 30, enfim. E tem gente que vai, né? Meu amigo Dr. Jorge Calil outro dia fez o Corinthians de todos os tempos dele, colocou alguns jogadores lá que eu, enfim, nunca vi jogar, nem sei se joga bem, se joga mal, entendeu? Então vai aí o período de cada um, tá? E o que cada um vivenciou, tá bom? E também um pouco da história que a gente conhece, né? Eu não vi tanto o Sócrates jogar assim, mas ele tá no meu Corinthians de todos os tempos, tá? O meu Corinthians rapidinho, vamos lá. Cássio no gol, Zé Maria na lateral direita, aquilo que eu falei, né? Não vi, vi jogar só por vídeos ao vivo, não vi, mas tem que respeitar a história. Então, meus laterais são Zé Maria e Vladimir, tá? Zé Maria na lateral direita, Vladimir na lateral esquerda, Cássio no gol, tá? Possível não colocar o Cássio. A minha zaga tem Chicão e Gamarra, tá? Enfim, não há muito o que discutir também.
E aí começa a ficar mais difícil o meio-campo e ataque, é muito difícil, tá? O meu meio-campo vai ter Rincon, né, de primeiro volante, Sócrates, Marcelinho, Carioca e Rivelino. E lá na frente, Neto e Ronaldo, tá certo? Eu tenho dois jogadores que eu quero colocar aqui para mim, enfim, como os reservas imediatos, Edilson e o Paulinho, sabe? São dois jogadores assim de gerações diferentes, mas que me marcaram muito assim. O Edilson, cara, o que o Edilson jogou no Corinthians, quem não viu no campo, eu que ia em todos os jogos, cara, Caravana, em Morumbi, Pacaembu, ele jogou muita bola no Corinthians, vocês não têm noção. E o Paulinho também foi um monstro, os mais novos, né, já sabem do que eu estou falando. Eu coloquei o Neto no ataque, podia ter colocado o Tevez, poderia ter colocado o Emerson Sheik, poxa, mas é que eu sou da década e vi o título de 90, chorei muito com o título de 90. Primeira vez que eu fui no estádio foi quando o Neto, né, estava em campo. Foi o primeiro ídolo que eu tive no futebol e talvez até o último, porque depois eu entrei para a torcida organizada, acabei, né, não tendo mais jogador, assim, apego tanto a jogador, mais ao clube. Depois aí me converti mesmo, é que não tem mais ídolo. Então, assim, o Neto, para quem, quem é da época sabe que o título de 90 é um dos mais importantes da história do clube. Foi o primeiro brasileiro, ele carregou realmente nas costas, não desvalorizando os outros atletas, ninguém ganha nada sozinho. Mas ele foi extremamente decisivo, eu não vou ficar aqui contando toda a história. O Ronaldo, por tudo que fez, além dos dois títulos, né? Paulista e Copa do Brasil, o que ele jogou no Corinthians foi sacanagem, o tamanho dele, o nome dele, a grandeza dele, o que ele trouxe de benefício para, né, extra-campo também. Rivelino, para muitos, o maior ídolo da história do Corinthians. Marcelinho, para mim, o maior ídolo da história do Corinthians, para mim, é o Marcelinho Carioca, tá? Rincon, para mim, um monstro, né? E Sócrates, não precisa nem falar, então tá aí o time do Corinthians, tá bom? É o meu, tá? Não fica dizendo, Samir, cada um tem o seu. Respeita. Comenta aqui embaixo o que você acha desse meu Corinthians, de todas as informações. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, tá bom? E Café da Fiel hoje, tá? Vamos entrar ao vivo lá da Neoquímica Arena, vamos fazer um café da Fiel aí, falando muito, principalmente das informações do Corinthians, né? Vai ter mais informação do que a gente acompanhar lá a Arena, tá bom? Dá uma olhada aí no Clube de Membros, Planos Cafezinho, Café, Cafezão e Café Especial, vídeos curtos a todo momento. Deixa o likezão, até o próximo vídeo, até o próximo café. Valeu!